E aí, tudo bom? Esse aqui é o Bart. Ele é um autista nível 1 de suporte que vive com a mãe e trabalha como recepcionista noturno em um hotel. Por ter dificuldade em interagir socialmente, ele instalou câmeras de vigilância em alguns quartos para observar o comportamento das pessoas, treinar sua fala e gestos, imitando o que vê. Em casa, Bart passa o tempo assistindo às gravações dos hóspedes e observando como eles lidam com situações comuns do dia a dia. Mesmo morando com a mãe, ele evita contato direto com ela. Como vive em um quarto no porão, sua mãe deixa a comida na escada para ele. Enquanto ela janta, Bart observa à distância e imita todos os seus movimentos. Mais tarde, ele sai para trabalhar no hotel e sua mãe o observa da janela. Ao chegar, encontra o chefe tentando iniciar uma conversa, mas a dificuldade de Bart em interagir com outras pessoas fica muito evidente. Oi, tudo bem? Tudo ótimo, e com você? Essa pergunta é bem complicada. Deixa pra lá. Melhor. Até amanhã. Boa noite, hein? Boa noite, hein? Como o hotel está vazio naquela noite e não há novos hóspedes, ele passa o tempo andando de um lado para o outro e até cheira uma revista. Sem movimento na recepção, o rapaz acaba tirando um cochilo debaixo da mesa. Durante a madrugada, uma mulher chamada Karen chega no hotel para fazer check-in no nome de outra pessoa. Antes de subir para o quarto, ela pergunta sobre a qualidade do local e Bart responde lendo a descrição do quarto diretamente na tela do computador. Observando detalhes como as joias e o modo de falar dela, ele conclui que Karen é rica e muito educada, então decide oferecer um quarto melhor. Depois disso, Bart passa a observá-la pelas câmeras escondidas que instalou no quarto. Enquanto ela veste um roupão, se deita na cama e bebe vinho, ele a acompanha pelas imagens usando o seu iPad. Em seguida, ele percebe a chegada de um homem pela varanda do quarto. Mesmo sem conseguir ver claramente o rosto dele, nota pela conversa que esse encontro causa uma certa decepção na mulher. Enquanto ainda assiste às imagens, o colega Jack chega para assumir o turno da manhã e o flagra observando os vídeos. Sem entender a situação, acredita que se trata de conteúdos gostosinhos e diz que Bart já pode ir. Depois disso, Bart passa em um posto de gasolina e em uma loja de conveniência, compra sorvete e volta para casa. Essa camiseta me irrita. As cores são muito fortes e as listras estão me deixando zonzo. Bom, foda-se. Já em seu quarto no porão, ele continua assistindo às imagens ao vivo do quarto de Karen e imita tudo o que ela faz e diz. No entanto, a situação muda rapidamente quando o homem começa a agir de forma grossa com a mulher. Durante a discussão dos dois, uma arma cai da bolsa de Karen e Bart vê tudo pelas câmeras. Assustado, ele se desregula, tenta ligar para a recepção do hotel, mas não consegue falar. Sem saber o que fazer, Bart decide voltar correndo para o lugar e tentar impedir que algo pior aconteça. Ele estaciona o carro na entrada lateral e segue rapidamente pelo corredor em direção ao quarto. Ao mesmo tempo, Jack, que estava fumando do lado de fora, vê o carro de Bart no escuro e acredita que ele ainda não saiu do local. Logo depois, se ouviu um disparo e Jack correu até o quarto. Ao entrar, ele encontrou Bart sentado na cama, enquanto o corpo de Karen estava caído no chão. Jack pede que Bart não toque em nada e sai imediatamente para ligar para o serviço de emergência. No entanto, Bart não suporta ver sangue e acaba tocando nele para limpar com o lençol, ou seja, se sujando e se incriminando sem perceber. Em seguida, ele retira todos os cartões de memória das câmeras escondidas no quarto, mas, sem perceber, deixa um deles cair no tapete. Na manhã seguinte, o detetive Espada interroga o dono do hotel sobre o seu funcionário. Ron explica que ele trabalha ali há 2 anos e nunca causou problemas. Também comenta que, apesar de sua condição, Bart é inteligente e competente em suas funções. Quando Espada conversa com Bart, ele começa a falar rapidamente sobre onde esteve na noite anterior. Observando seu comportamento, o detetive percebe que ele tem síndrome de Asperger, um tipo de autismo. Bart afirma que voltou para casa depois de comprar sorvete em uma loja de conveniência, mas retornou ao hotel porque havia esquecido a carteira perto da máquina de salgadinhos. O detetive estranha essa explicação e pergunta como ele conseguiu comprar sorvete se estava sem a carteira. Dessa vez, Bart não consegue
consegue responder e por essa razão ele foi levado à delegacia. Enquanto isso, Espada conversa com o marido de Karen, que revela que ela carregava uma arma para se proteger. Ele também demonstra estranhar o fato de ela estar em um hotel tão tarde da noite. Logo depois, a mãe de Bart chega à delegacia e discute com o detetive por ter levado seu filho até lá sem consentimento. Ela afirma que o garoto é especial e na próxima vez ele deverá falar com o advogado da família. Mais tarde, em casa, ela pergunta se Bart tem algo para contar e garante que sempre estará do lado dele. Mesmo assim, Bart, triste, se aproxima para receber um beijo na cabeça e segue para o quarto no porão sem dizer uma só palavra. Naquela noite, o detetive Espada decide pesquisar mais sobre a síndrome de Asperger. Ao mesmo tempo, Bart assiste novamente as gravações do quarto de Karen e percebe que o homem presente nas imagens tem uma tatuagem de pássaro no braço. No dia seguinte, o chefe transfere Bart para outra filial do hotel. Como o local é pequeno e pouco movimentado, o trabalho continuará tranquilo. Durante o seu primeiro turno nessa nova área, ele conhece uma hóspede chamada Andrea Rivera, que rapidamente percebe a sua condição. E se você acha que ela tem um rosto familiar, é porque aqui ela é interpretada pela mesmíssima Ana de Armas. Mas ok, depois de conversar um pouco com ele de forma educada, ela segue para o quarto. Mais tarde, descobrimos que Bart estava usando uma câmera escondida na gravata para filmar Andrea. Ao chegar em casa, ele assiste a gravação da conversa que teve com ela na recepção e pratica como falar enquanto observa o vídeo. Enquanto revia as imagens, ele repete o nome Andrea várias vezes e demonstra se sentir atraído por ela. Mas a pergunta é quem não se sentiria, né? Afinal, é a Ana de Armas. Na manhã seguinte, quando estava saindo de casa, Bart percebe que o detetive Espada estava observando de longe. Incomodado, ele entra em um supermercado para despistar o homem e lá encontra a mesmíssima Andrea de novo. Os dois trocam ideia e Bart admite ter dificuldades sociais. Andrea tenta tranquilizá-lo, dizendo que ele é muito inteligente e tem um emprego. Ela também conta que o seu irmão tinha a mesma condição, mas em um grau muito mais severo e que ficou internado por muito tempo, depois acabou falecendo. Ela conta isso com lágrimas nos olhos, então Bart começa a se sentir mais confortável com a sua presença, revelando que costuma observar as pessoas, imitá-las e praticar a forma de falar. No entanto, ele não menciona as câmeras escondidas que instalou, pois entende que é errado. Mais tarde, ao voltar para casa, Bart percebe que um dos cartões de memória estava faltando. Em paralelo, Ron encontra esse exato cartão no quarto do hotel e entrega nas mãos do detetive Espada para ajudar na investigação. Quando o detetive mostra as imagens ao marido de Karen, ele afirma que quase não consegue reconhecê-la, já que as gravações foram feitas por uma câmera escondida, posicionada de forma que mostra apenas imagens abaixo do joelho. Mesmo assim, ele exige que Bart seja preso, pois foi a primeira pessoa a chegar ao local do crime. Espada, porém, explica que ainda não tem provas suficientes para mantê-lo detido. Em seguida, o detetive chama Jack para prestar depoimento. O cara conta que, ao chegar na recepção naquela noite, viu Bart assistindo a uma gravação que parecia ser um dos quartos do hotel, mas pensou que fosse X-vidros. Mais tarde, Andrea retorna ao hotel. Bart comenta que o ar-condicionado do quarto dela havia sido trocado, mas na verdade ele que tinha instalado suas câmeras no local. Depois de uma noite estressante, Andrea bebe sozinha no quarto, enquanto Bart a observa pelas câmeras da recepção. Pouco tempo depois, sem sono, ela vai até a piscina e o convida para conversar se tiver vontade. É uma toalha. O que tá fazendo? Você não pode... Vira de costas. Vem aqui. Senta. Na sequência, ela pede que se acalme e durante o papo, Bart pergunta quem era o homem que a deixou no hotel e havia beijado. Andrea diz que essa é uma pergunta complicada de responder, então pergunta se Bart tem namorada ou alguém que goste. Ele revela que costuma ser visto pelas pessoas como estranho, ingênuo ou fora de moda, então responde que não. Quando ela pergunta o que ele está pensando naquele momento, Bart a beija e o momento é muito engraçado. Andrea o tranquiliza e pede que ele sente perto dela. Enquanto o acaricia,
comenta que a solidão pode levar as pessoas a fazerem coisas inesperadas e retribui o beijo. Bart então se sente mais confortável e deita a cabeça no colo da mulher. Nesse momento, Andrea revela que está apaixonada por um homem casado, com quem se encontra em segredo há muito tempo, mas que agora tudo parece confuso e complicado. Bart, já apaixonado também, diz que pode ser o seu salva-vidas e protegê-la quando ela precisar. Ao ouvir isso, Andrea se emociona, então volta para o quarto e lhe dá boa noite. A carinha dele! Ganhamos, foda-se! Isso! Ganhamos, porra! No dia seguinte, Bart se sente um novo homem e tenta melhorar a sua aparência para impressionar Andrea. Ele corta o cabelo, compra um blazer, um carro zero e taca perfume para ficar cheiroso. Isso é bem parecido com o da foto. Eu não quero nada que você usaria, porque você é velho. Eu quero ter esse cheiro. Fotos não têm cheiro. Por que não? Você precisa emagrecer. Obesidade não é só um problema de aparência. E o senhor tem grande risco de sofrer um infarto, diabetes, derrame. Eu não sou obeso. Mas é muito, muito gordo. Não encosta na minha pele. Pode encostar no cabelo, mas não na pele, por favor. Minha pele é minha. Porém, ao chegar no hotel para visitá-la, ele a vê da janela do quarto, dando uns amassos com outro cara. Sem perder tempo, Bart volta para casa para verificar as imagens, mas encontra o detetive Espada e toda a sua equipe investigando seus computadores e câmeras. Durante a busca, os policiais encontram os HDs vazios e questionam Bart sobre isso. De forma desajeitada, ele apenas responde que costuma apagar os seus arquivos de vez em quando. Depois que os detetives vão embora, Bart pega um HD escondido e monitora Andrea do quarto do hotel com o homem que viu. Profundamente abalado, Bart permanece deitado e se recusou a ir trabalhar. Sua mãe vai até o quarto do porão para confortá-lo e o incentiva a continuar seguindo em frente, apesar das dificuldades. Surpreendentemente, Bart decide sair do quarto e se junta a ela para almoçar. Os dois passam a refeição juntos à mesa, como já não faziam há muito tempo. Mais tarde, naquela noite, descobrimos que o marido de Karen é o amante de Andrea e os dois aparecem conversando dentro do carro. Nesse momento, fica claro que Nick é o homem de quem Andrea havia falado anteriormente para Bart. Assim, descobre-se que ele é o verdadeiro responsável pela morte de Karen. Na manhã seguinte, Andrea vai até a casa de Bart. Ele conta que ficou de coração partido por causa das atitudes dela e Andrea pede desculpas. Antes de ir embora, ela diz que se as circunstâncias fossem diferentes, eles poderiam ter ficado juntos e promete que não voltará a incomodá-lo. Do lado de fora, o detetive Espada vigia a casa e observa Andrea saindo. Na mesma noite, Bart assiste novamente as imagens do quarto dela e vê Nick a tratando mal. Não demora muito até a situação se repetir e os dois começaram a brigar. Imediatamente, Bart corre até o hotel e entra no quarto. Ao vê-lo, Nick se assusta e foge do local. Depois disso, Bart decide revelar o seu segredo para Andrea e mostra as câmeras escondidas que havia instalado. Ela fica indignada ao descobrir que estava sendo observada, mas Bart explica que precisa mostrar algo ainda mais importante. Em seguida, ele a leva até a sua casa e mostra a gravação do quarto de Karen. Ao assistir o vídeo, Andrea fica incrédula e pergunta se ele mostrou aquilo para mais alguém. Bart responde que não. Confusa e abalada, ela começa a chorar sem saber o que fazer. Bart a consola e pede que ela descanse. Logo depois, ela se deita na cama dele e os dois acabam dormindo juntos. Na manhã seguinte, Bart encontra Andrea com uma mala pronta. Ela diz que está indo embora e o chama para ir com ela. Durante a conversa, Bart consegue manter contato visual, os dois se aproximam e começam a se beijar. Ó pessoal, desculpa interromper aí o teu vídeo, mas eu fiquei assustado quando eu vi essa métrica aqui no meu YouTube, olha só. Ela mostra aqui que 94% de quem assiste aqui os resumos ainda não são inscritos no canal. E a minha meta, tá, é diminuir isso para 50%, porque quanto mais inscritos a gente tem, mais conteúdos de qualidade eu consigo trazer pra ti. Então, cara, por favor, tira um segundinho, clica aqui em se inscrever e se inscreve aqui no canal Assistindo Filmes, que isso me ajuda demais, você não tem ideia. Valeu e bom resumo aí pra ti. Mas nesse momento, Bart
acorda e percebe que aquilo não passou de um sonho. Na realidade, Andrea acordou antes dele e havia fugido levando o HD que continha a gravação da morte de Karen. Além disso, Bart encontra a arma de Karen deixada em sua cama. Ou seja, Andrea deixou o objeto ali para incriminar o coitado. Enquanto isso, o detetive Espada vai até o quarto de Andrea no hotel, encontra uma toalha com sangue e também uma câmera de Bart. Longe dali, Andrea entrega o HD para Nick e os dois entram em um carro para fugir da cidade. Nesse momento, fica claro que Andrea e Nick estavam tentando eliminar qualquer prova deixada após a partida de Karen. Como ela era milionária, toda a sua fortuna passaria para Nick e ele poderia, enfim, viver a vida ao lado da sua amante. Logo depois, a mãe de Bart ouve um tiro vindo do seu quarto, que estava trancado, e liga para a polícia pedindo ajuda, nos fazendo acreditar no pior, que Bart se desviveu depois da decepção que teve. Quando a Espada chega à casa de Bart, encontra o monitor ligado, rodando as imagens da morte de Karen, junto com vários cartões de memória. Ele também encontra um bilhete deixado por Bart, no qual pede desculpas por não ter entregado as provas antes. No final, Nick e Andrea são parados pela polícia na rua e acabam sendo presos. Enquanto isso, Bart caminha por um shopping, finalmente quebrando o medo social e dando bom dia a todas as pessoas que encontra pelo caminho. Terminando assim, O Recepcionista, filme de terror criminal de 2020. Se você chegou até aqui, comenta aí, garanhão. Assim eu sei que você viu até o final e eu te respondo com meu coração. Se você puder ajudar o canal com qualquer valor ou assistir mais vídeos de filmes, é só dar uma olhada aí na descrição. Eu sou o Ronald e também vou deixar outro resumo aí no centro da tela agora mesmo. Dá um toque aí que a gente se vê por lá. Pela sua atenção, meu muito obrigado e bebe água, hein? Não esquece. Valeu, até a próxima. Fui!